Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o FutSearaCast, um podcast que fala de futebol americano, futsal e rugby, de história, de notícia dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense em suas diversas modalidades. Já falamos aqui no episódio Origens do Futebol Americano no Ceará, no Brasil e no Mundo, sobre o início deste esporte de bola oval, que foi criado em 1869. São 11 jogadores por time, com 60 minutos de 4 tempos em 15 minutos cada. Vamos entender um pouco como funciona. São touchdown 6 pontos, field goal 3 pontos, conversão de 2 pontos, safety 2 pontos e um extra point de 1 ponto. Vamos lá então entender um pouco sobre o esporte. A gente que nunca parou para ver esse jogo fica confuso e desiste de continuar e muda de canal. Até eu estou fazendo esse podcast e estou aprendendo junto com vocês. Na pesquisa encontramos muita coisa boa. O jogo fica naquela parada de jogadas e lances de contato físico entre os jogadores. Um corre, um mar de gente vai para cima dele e o derruba, para evitar que ele avance mais uma jarda. No meio das paradas acontecem as substituições. O objetivo principal do jogo é avançar até a end zone e fazer o touchdown. Os 2 tempos de 30 minutos dividido em 15 minutos cada. Começam com o kickoff, com o chute inicial. Quem já viu o futebol americano, futebol de campo comum, no caso, aquele campo retangular, e depois viu o mesmo campo sendo usado para o futebol americano, percebeu algumas diferenças. Entre elas, as linhas laterais. O campo retangular tem 120 jardas, 109,73 metros de comprimento e 53,5 jardas, 48,76 metros de largura. As linhas de gol, a end zone, são separadas cada uma por 100 jardas. O futebol americano tem jogadores de posições ofensivas e defensivas. Cada um entra para cada momento do jogo. As posições ofensivas são compostas por 7 jogadores que ficam na linha de scrimmage. O principal deles é o quarterback, que lança as bolas e repassa as táticas do técnico para a equipe. No caso aí, ele fica posicionado atrás do center para receber a bola. Quando pega a bola, pode correr com ela ou passar. O running back fica ali atrás do quarterback para ajudar na condução da bola. No caso, tem um receiver que recebe, tem o tight end, ponta de linha. Na linha ofensiva temos o centro que começa as jogadas e repassa por entre as pernas para o quarterback. O offensive guards left-right, que faz também a proteção do quarterback. O tackle left-right, chamado de pilares. Vamos aqui ver um pouco das regras do futebol americano. No caso aqui, acompanhar as regras aqui básicas do futebol americano. Vamos acompanhar aqui um pouco de aula de regras do futebol americano para a gente entender um pouco melhor. No caso, aqui para você, um resumo no Veja Esportes, regras do futebol com Alexandre Salvador. O campeonato de futebol americano, o famoso Super Bowl, é considerado o ápice do ano esportivo nos Estados Unidos. Em média, 1 em cada 2 americanos assistem à grande decisão da National Football League, a NFL. É o minuto mais caro da TV americana, um espaço preferido por muitos artistas para lançar novas músicas.
Mesmo tendo ganhado muitos adeptos no Brasil, ainda tem gente por aqui que acha o futebol americano um jogo chato, de pura pancadaria. Mas isso é para quem não entende o funcionamento do jogo. Para você que ainda fica perdido durante uma partida da NFL, o jogo Madden 13 é uma excelente ferramenta para aprender as regras do esporte. O jogo é dividido em 2 tempos. Cada tempo é dividido em 2 quartos de 15 minutos cada. O objetivo do jogo é simples. O time que ataca tem que avançar até o final do campo do adversário e cruzar a linha que divide o gramado e o plano de gol. Essas áreas coloridas nas extremidades do campo. Se fizer isso, o time marca um touchdown e soma 6 pontos no placar, com direito a um ponto extra, obtido com um chute a partir da linha de 2 jardas. Depois do cara ou coroa, a partida começa com um pontapé inicial em direção ao campo do adversário. O time que chuta quer que a bola vá o mais longe possível. A outra equipe recebe a bola e deve retornar em direção ao campo de ataque. Se o recebedor for derrubado, a jogada para e a partida recomeça desse ponto. Entra em cena então o quarterback, o lançador. É ele a grande estrela do time, o cérebro da equipe. Não é à toa que dos 5 jogadores mais bem pagos da NFL, 3 deles são lançadores. Sem um bom quarterback, dificilmente uma equipe chega às finais da liga. Ele terá 4 oportunidades para avançar no mínimo 10 jardas no campo. A cada chance dessas, se dá o nome de descida. O avanço pode ocorrer através de um lançamento ou da entrega da bola a um companheiro de equipe. O quarterback também pode correr com a bola e avançar sozinho as jardas necessárias. Se o time que ataca avançar as 10 jardas, ele obtém uma nova série de 4 descidas. Caso contrário, ele é obrigado a devolver a bola para o adversário do ponto onde parou o lance. Por essa razão, a estratégia muda. Sai de campo o quarterback e entra o kicker. O kicker tem 2 opções: dificultar a vida do adversário, chutando a bola para longe sem a obrigação de acertar um passe, ou tentar um field goal. O field goal consiste em chutar a bola entre as traves posicionadas no final do gramado. Se acertado, o chute equivale a 3 pontos, metade de um touchdown. E como o time que defende pode evitar que o adversário avance? A ideia principal é marcar os jogadores do time no ataque. Se o quarterback lançar a bola e o recebedor não agarrar, o passe é considerado incompleto. Mas, se o recebedor dominar a bola e deixá-la cair no chão, acontece o chamado fumble. As pancadas podem até enganar, mas o futebol americano é um jogo de tática. E se você conhece o básico do esporte, vai poder curtir o jogo todo, e não só o show do intervalo. Tá aí a Veja para você o resumo aí do futebol americano. Lembrando que no campo existem 2 traves, né? Que parecem ou elas servem para alguns momentos do jogo que se chuta com os pés. End zone, onde tem pontuação máxima, as linhas de jardas, que são separadas por 10 cada, e a área técnica. A trave tem 9 metros de altura. A bola oval tem 17,7 centímetros. Um jogo de estratégia e de conquista de território. Essa jogada inicial do kickoff, feita em início de jogo de cada tempo, depois de um ponto é pegada do outro lado pelo retornador, que pode fazer 2 coisas. Ele pode tentar avançar jardas ou se ajoelha dentro da própria end zone, que força a equipe adversária a começar o jogo da linha de defesa de 25 jardas. Cada equipe que ataca pode ir avançando jardas, no caso 4 tentativas para avançar 10 jardas, ou devolver à equipe adversária. As 2 maneiras de avançar são pelo passe ao jogador da equipe ou a corrida. Para impedir essa jogada, os turnovers pode-se fazer o fumble recuperado pela defesa e a interceptação. No caso, são 7 juízes, o principal fica atrás do quarterback e os auxiliares que ficam pelo campo. O árbitro principal usa boné branco e os demais preto. Para marcar as faltas, eles jogam um pano amarelo em campo e no microfone falam a falta e a punição. Para evitar machucados maiores pelo esporte, que tem muito contato físico, os atletas usam capacetes, protetores de ombros, peito, coxa, genitais e joelhos. Apesar de possuir apenas 11 jogadores em campo, cada equipe da NFL e hoje da Liga Nacional no Brasil tem 53 atletas, mas apenas 46 são relacionados por partida. São 11 jogadores de ataque
e 11 de defesa. E os especialistas, eles entram em campo para o field goal, retornos, kickoffs e punts, e substituições ilimitadas. Os quarterbacks podem ter numeração de 1 a 19, fazem recuo e passes. Os running backs de 20 a 49, ele pega a bola e corre. O wide receiver de 10 a 19 e 80 a 89 faz executar rota e receber. O tight range tem função de proteção e recebedor. O center, offensive guard e offensive tackle dão espaço ao quarterback para corridas. Já os linebacker de 40 a 59 e 90 a 99, observar e fazer o tackle, a qualificação dele. Tem um defensive range e o defensive tackle, eles fecham os espaços pelas corridas por dentro e tentam chegar no quarterback adversários. Além do crinker, numeração de 1 a 19 com chute de longa ou curta distância. Atualmente, a NFL lança um livro de regras bem complexo que detalha os lados e regras do jogo. O site da NFL mostra um livreto mais resumido. No Brasil, usamos a regra da Federação Internacional de Futebol Americano. A Confederação Brasileira de Futebol Americano tem um livro de regras e interpretações do futebol americano de 2015. Como já falei aqui, são 4 quartos de 15 minutos, insistindo para podermos aqui fixar esse aprendizado, onde tem um intervalo de 12 minutos no meio do jogo, e intervalos menores, de menor tempo entre os primeiros e segundo quartos, e terceiro e quarto quartos, onde os times invertem as posições do fim de cada quarto. A gente vê no basquete algo parecido, só que com o tempo de 10 minutos cada quarto. Vamos ver mais aqui um pouco das regras repassadas aqui pra gente aprender um pouco mais do futebol americano, porque ele está se difundindo. Esse esporte no Brasil, cada vez mais ele cresce. E a gente tem que entender um pouco se a gente quiser, no caso, acompanhar com maior qualidade. Vamos aqui acompanhar esse canal. Começar uma série sobre futebol americano no canal, começando com a parte 1, as regras do jogo. Futebol americano é um jogo maravilhoso de se assistir quando você conhece as regras. E eu garanto que no final desse vídeo você vai conseguir assistir a um jogo inteiro sem problema para entender. Mesmo assim, tem muitos detalhes que você só vai entender assistindo e assistindo os jogos. Vamos começar então pelo básico, o campo. Um campo de futebol americano tem um formato retangular. O campo é dividido em linhas com distância de 5 jardas entre elas. Além das linhas, na ponta de cada campo tem as end zones, uma para cada time. Tirando as end zones, o campo tem 100 jardas no total. Uma jarda é quase 1 metro, 0,914 metro para ser exato. Tudo no futebol americano é medido em jardas, mas não precisa saber converter não. Bom, além das linhas e das end zones, temos também o Y, um em cada extremo do campo. Vamos entender para que ele serve já já. Então, as regras básicas. O time que está atacando precisa levar a bola do seu campo até a end zone do time adversário, fazendo assim um touchdown. A função do time adversário é impedir isso. E como isso funciona? O time que está atacando tem 4 jogadas para fazer a bola percorrer pelo menos 10 jardas. Isso pode ser feito por chão, correndo com a bola, ou por ar, quando o jogador lança para o outro. Se o time não consegue percorrer as 10 jardas pelo menos em 4 jogadas, a bola vai para o adversário. Por isso que na grande maioria das vezes, se um time não consegue percorrer essas 10 jardas no mínimo em 3 jogadas, na quarta eles jogam a bola para o outro time, chutando para bem longe. Senão, o time adversário teria que começar daquele ponto em que a bola estava. Eu vou explicar isso mais a fundo daqui a pouco. Se o time de ataque consegue avançar as jardas ao longo do campo até que eles conseguem fazer a bola passar do plano de gol do time adversário entrando na end zone, eles fazem um touchdown, que vale 6 pontos. Depois do touchdown, eles ganham a chance de marcar um ponto extra, chutando a bola naquele Y que eu falei no começo do vídeo. Se apenas o ponto extra não ajuda o time naquele momento porque o placar está muito apertado ou alguma coisa assim, eles podem tentar uma conversão de 2 pontos, que é literalmente tentar fazer o touchdown de novo. Isso aconteceu várias vezes para os Patriots no Super Bowl porque eles precisavam de muito ponto. Então o ponto extra não ajudaria eles, mas 2 pontos depois do touchdown sim. E nesse caso, no final da jogada, a soma de pontos são 8, e não 7, que seria o touchdown e mais o ponto
extra. É o touchdown e mais a conversão. Agora vamos para a duração da partida. Uma partida de futebol americano é dividida em 4 quartos com 15 minutos cada um. Isso nem de longe significa que a partida dura só 1 hora. No final de praticamente todas as jogadas, o relógio para. Sempre que tem uma falta, o relógio para. Quase sempre que a bola para, o relógio também para. Um jogo de futebol americano demora mais ou menos 3 horas para acabar. As regras básicas são essas. Eu vou falar dos times e das posições dos jogadores em um próximo vídeo. Agora eu vou dar um exemplo rápido de uma partida em prática para vocês entenderem como funciona. Antes da partida começar, os times tiram na moeda quem vai ganhar. Quem ganha escolhe se quer começar atacando ou defendendo. Mas esse começo tem alguns detalhes. Vamos supor que o time A ganhou na moeda e eles querem começar atacando. Isso significa que o time B vai lá do campo deles chutar a bola, que chama kickoff, para o outro campo, que é o campo do time A que vai atacar. Na hora do kickoff, o time A que está atacando vai tentar ganhar o máximo de jardas possível para começar sua campanha. Eles vão receber a bola do kickoff e um jogador vai receber e correr em direção ao end zone adversária para tentar ganhar o máximo de jardas. Ele pode, inclusive, fazer um touchdown nessa hora, mas é muito difícil porque o outro time vai tentar impedir ele de chegar lá. Quando esse jogador que recebeu a bola e correu levar uma porrada, ele vai parar ali e é dali que o time de ataque vai entrar para começar a campanha ofensiva com aquelas 4 jogadas para 10 jardas que eu falei. Muito bem, é aí que entra o time de ataque. Vamos supor que na primeira jogada o time percorreu 5 jardas e na segunda jogada percorreu 7 jardas. Eles conseguiram, em menos de 4 jogadas, percorrer o objetivo mínimo de 10 jardas. Na verdade, eles fizeram 12. Agora, eles têm novamente 4 chances de chegar em 10 jardas. Isso vai acontecendo até que eles chegam na endzone para marcar o touchdown. Eles podem fazer em uma jogada só, como podem demorar de 10 em 10 até o fim do campo. Agora, vamos supor que 3 jogadas depois o time só conseguiu percorrer 8 jardas das 10 mínimas. É aí que entra a psicologia dos técnicos e dos jogadores. Eles têm uma jogada para percorrer 2 jardas. Isso parece simples, mas tem todo um esquema envolvido que eu vou explicar. Se na quarta descida, que chama, esse time não conseguir percorrer as 2 jardas que faltam, a bola vai para o time adversário. E a bola vai para o time adversário naquele ponto em que eles pararam. Então, se eles estiverem muito no começo do campo, lá perto da própria endzone, é muito perigoso o time começar dali. Porque se você estiver perto do Y do outro time, você pode tentar, ao invés do touchdown, tentar fazer um field goal. O field goal é diferente do extra point, que acontece só depois do touchdown e vale 1 ponto. O field goal vale 3 pontos e é pro caso do time estar um pouco longe da endzone e não conseguir marcar o touchdown. Então, na quarta descida, eles vão chutar no Y. Chutando no Y e acertando, eles ganham 3 pontos e o outro time volta até a bola. Eles não fazem o touchdown. Mas tem muitas e muitas partidas decididas só por um field goal, quando a diferença de pontos é de 2 ou 3. Voltando. Esse time que precisava de 2 jardas numa quarta descida, na maior parte das vezes, a menos que eles possam fazer o field goal que eu acabei de falar, eles vão chutar a bola para longe. E essa jogada se chama punt. É quando depois da campanha ofensiva eles vão devolver a bola para o outro time. Mas para eles não começarem onde o time A terminou atacando, eles chutam bem longe para o time B começar de bem longe da endzone deles. Assim, o time de defesa da equipe A vai ter mais tempo e mais terreno para conseguir defender. Fazendo o punch e jogando a bola para o time B vai começar a campanha ofensiva e vai tentar a mesma coisa, um touchdown ou um field goal. E é isso. Eu sei que pra você que entrou nesse vídeo sem saber nada sobre futebol americano é muita informação. Mas eu garanto pra você que é o melhor esporte que existe. Quando você começa a ver os jogos e começa a entender as regras, você vai ficar viciado que nem eu, com toda certeza. E se você chegou aqui, ótimas notícias. Você já sabe futebol americano e já consegue assistir uma partida tranquilamente. Infelizmente a gente tá fora de temporada, na off-season. A temporada começa em setembro todos os anos. Mas é bom porque você pode usar esses meses para ver meus vídeos aqui em que eu vou fazer várias partes explicando como funciona a liga, como funciona o jogo. E quando setembro chegar, você já pode ter escolhido o seu time e começar a torcer, porque é muito legal. Então fica de olho. Lembrando aí, no caso, já falamos aqui no kickoff, ou seja, o chute inicial para que aconteça o retorno da bola à equipe adversária. Isso acontece no primeiro e terceiro quartos. São 40 segundos para que a equipe inicie uma jogada, senão será penalizada. Existem 2 tipos de jogadas aéreas ou terrestres. No terrestre, o quarterback entrega a bola na mão do corredor, ou o próprio QB corre com ela. E no jogo aéreo, o QB lança a bola para o recebedor, que se conseguir avançar o passe é completo e a equipe avança. Realmente, gente, só aprende vendo jogos cada vez mais. Como aí no Brasil está crescendo esse esporte,
A possibilidade de ver mais jogos desse é grande, inclusive com as equipes cearenses. O Ceará Caçadores, o Roma Gladiadores e outros times que vão surgindo. E aos poucos vamos se abrindo para o novo esporte. Eu aí gravei aí mais de 1 hora de programa explicando o esporte. Esse esporte aí da bola oval, futebol americano. Mas acabou na edição se perdendo alguma parte do programa. E eu regravei aqui esse especial resumido para você entender um pouco do futebol americano. E em outras oportunidades vamos falar mais sobre os clubes cearenses e sobre esse esporte que está crescendo no Brasil cada vez mais. Narração aí e edição Carlinhos Alves. Agradecimento aí à sua audiência e sua sintonia. E um grande abraço para você que nos acompanha.